Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? Essa é a 13ª aula nossa e nós vamos revisar o capítulo, certo? A independência na América Latina, ok? Vamos começar falando da crise, né? Essa crise da colônia, que foi uma crise colonial. Isso se teve por conta das raízes do processo emancipatório, né? A partir da metade do século XVIII, o chamado tema colonial implantado por os espanhóis e portugueses na América entrou em crise. Esse foi uma das causas que surgiu as raízes do processo emancipatório. Temos os colonos e metrópole, né? Do ponto de vista que nós possamos falar um pouco sobre eles, tem aí o sistema colonial, que promoveu a exploração das riquezas das colônias em benefício dos governos e comerciantes da metrópole, ou seja, justamente voltamos, né, aos colonizadores da época, que era Espanha e Portugal, não podemos esquecer, né? Diante do assunto, né, de industrialismo e mercantilismo, nós temos aí era o choque, né, entre as práticas do colonialismo mercantilista e as práticas do capitalismo industrial. É o que venha, né, explicar o surgimento da industrialismo e mercantilismo. Por que ocorria esse choque, né? Qual foi a causa central, né? Justamente por conta da necessidade de mercados livres, teve também uma grande importância e o surgimento, né, que acontecesse esse industrialismo e mercantilismo, a crítica ao trabalho escravo, aconteceu as mudanças provocadas pelo industrialismo moderno, né, que era justamente aliados ao pensamento liberal do iluminismo, e posicionaram assim as críticas, né, à escravidão. Tivemos a crítica ao trabalho escravo, que foram as mudanças provocadas pelo industrialismo moderno, aliadas ao pensamento do liberalismo, certo? Temos também, assim, né, podemos citar o colonialismo mercantilista, ele contrapunha-se, né, ao capitalismo industrial, por conta, né, que tinha por base o livre comércio e o trabalho assalariado, enquanto o colonialismo mercantilista assentava-se, né, no comércio exclusivo. Que comércio exclusivo era esse? Era um monopólio comercial. E em grande parte, claro, não podia faltar o trabalho escravo, né? Assim, nós podemos citar, né, que monopólio comercial, como podemos definir, né, no contexto, significa o comércio exclusivo da colônia com pessoas autorizadas pelo governo da metrópole. O rompimento. Esse rompimento nós podemos destacar as lutas pela independência. As lutas por essa independência, né, dessas regiões coloniais desenvolveram-se durante as 3 primeiras décadas do século XIX. E não se tratou de um movimento único, não, mas de vários processos emancipatórios, com características específicas, né, ligadas à história de cada região. Quer dizer, de acordo com a realidade de cada região, se tinha uma característica específica, né? E essas condições motivadoras estavam, apesar dessas fragmentações, né, podemos destacar elementos comuns que contribuíram para que as colônias espanholas buscassem a independência e se lançassem em confrontos bélicos com as forças da metrópole.
Aí nós podemos ver a difusão das ideias liberais, né? Que era justamente muitas das ideias anti-absolutistas serviram de justificativa filosófica, né, para a luta contra o domínio colonial espanhol, uma vez que na América Espanhola, né, o anti-absolutismo europeu traduziu-se em anticolonialismo, né, aspirações das elites coloniais. Nós temos em destaque justamente os interesses das elites coloniais, que eram prejudicados por várias medidas adotadas pela metrópole espanhola, que podemos destacar dificultava o acesso, né, dos crioulos aos altos cargos do governo e da administração colonial. Também temos cobrava elevados tributos sobre produtos de exportação, por exemplo, né, o couro e seus subprodutos. Destacamos também restringia, né, o desenvolvimento de produtos manufaturados que concorressem com a produção metropolitana. De uma certa forma, nós também podemos falar que não foram apenas as elites crioulas, né, que participaram das lutas pela independência. As camadas populares integraram-se ao processo emancipatório, fazendo parte dos exércitos coloniais. Olha aí, né? Como nesse processo emancipatório também trouxe aliados, né, que eram que populares, né, se destacou-se, né, naquela época, né, das camadas populares, né. O governo espanhol se enfraquece. A invasão francesa à Espanha, né, em 1807, favoreceu o início dos combates, né, pela independência das colônias espanholas. Durante essa invasão, o trono espanhol foi ocupado por José Bonaparte, irmão de Napoleão. Certo? Guerras pela independência. Nós temos aí entre 1810 e 1828. Eclodiram várias revoltas emancipacionistas da América Espanhola que culminaram na conquista da independência em relação à Espanha. Foi nessa época justamente que surgiu, né, heróis nacionais, certo? E no México, né? O México se destacou-se somente em 1821, que ocorreu a independência do México, e um movimento liderado pelo general Agostinho, que fizera carreira militar combatendo os rebeldes mexicanos. E o Haiti em 1804, né, proclamou-se a independência dos países, que foi rebatinado com o nome indígena de Haiti. Olha aí a origem, né, do nome, que significa terra alta, lugar montanhoso. Foi a primeira nação latino-americana a declarar sua independência. Da participação popular entre os movimentos populares, né, estava a revolta liderada pelos padres, Cacique José Gabriel, né, e Condor Caquim no Peru, certo? Interesses ingleses, nós tivemos em destaque com relação aos Estados Unidos. Os sucessivos governos desse país no início do século XIX já manifestavam suas pretensões de exercer influência, né, política e econômica sobre o continente americano. E nós não podemos esquecer que esse mês, né, comemorado no dia 20, que já passou, né, foi sexta-feira, o Dia da Consciência Negra, né? Que é muito importante a gente ter essa consciência, justamente por conta que não podemos esquecer, né? E fazer uma reflexão sobre o passado e o presente, de que maneira que é uma luta constante, né? E essa luta a gente busca a igualdade, né? Menos preconceito.
por um mundo mais o quê? Mais unido, né? Entre um branco e um negro. Dia de relembrar a história, de valorizar aqueles que sofreram injustamente por conta da maldade humana. Hoje é dia de celebrar a luta de todos que lutam por igualdade. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no Brasil. Um dia que muitas vezes passa desapercebido o real motivo da celebração. Você sabe por que foi escolhido o dia 20 de novembro? Bom, durante o tempo da escravidão, existiu um homem conhecido como Zumbi dos Palmares, que lutava pela liberdade da escravidão, sendo um dos líderes do Quilombo dos Palmares, um povoado de escravos fugitivos e negros livres que lutavam em prol da liberdade, vivendo refugiados nesse local, que durou cerca de quase 100 anos. Certa vez, Zumbi dos Palmares foi encontrado em seu esconderijo, vítima de uma traição. Foi preso e torturado. Teve a sua cabeça decepada. Foi coberto por sal fino, levado para o Recife e espetado em um poste em praça pública. Zumbi havia lutado durante anos contra as expedições militares, que pretendiam levar os negros fugitivos novamente para a escravidão. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil, dedicado a reflexões sobre a inserção do negro na sociedade. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar. A mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. O dia de hoje nos traz reflexões sobre o passado e o presente, pois sabemos que, apesar da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, a luta ainda continua por igualdade, contra preconceito, racismo, uma luta por um mundo mais unido, por valorização das pessoas e suas diferenças. Dia da Consciência Negra, uma luta constante, núcleo dos escravos, lute também.